Hoje vamos falar sobre o ponto de vista na narrativa, especialmente para histórias narradas em terceira pessoa. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, narrar em primeira ou terceira pessoa, e agora, eu sugiro que você volte para o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na tela para você. Assista aquele vídeo e só então assista esse, porque são dois assuntos bastante complementares e vai ficar muito melhor para você entender e aplicar o ponto de vista da forma correta na sua narrativa. Para você entender melhor o que é o ponto de vista, imagine que o narrador é uma pequena câmera que tem a capacidade de penetrar os pensamentos de um dos personagens da história, apenas um por vez. A narrativa em primeira pessoa é mais fácil. Aquele personagem que está narrando a história tem essa câmera dentro da cabeça dele. Então, é possível que seja narrado ali nas páginas do livro os pensamentos dele, o que ele está sentindo. Afinal, é ele mesmo que está contando aquela história. Então, é natural que a gente possa ter acesso livre a tudo que se passa, não somente no que ele está vendo e ouvindo, mas em seu interior. Mas você já deve ter percebido em histórias que você leu ou textos que você escreveu que textos narrados em terceira pessoa também podem ter a descrição dos pensamentos, sentimentos e sensações dos personagens. Mas como fazer isso de forma correta? Vamos retomar então aquela ideia de que o narrador é uma pequena câmera invisível capaz de penetrar os pensamentos de um personagem, ok? Você vai ter como narrador, você precisa escolher um personagem por vez para você estar ali dentro da cabeça dele, vamos dizer assim. Então, se você escolheu a sua protagonista feminina, são os pensamentos e sentimentos dela e apenas dela que você conhece. Você não pode descrever como ela se sente e logo em seguida descrever como o outro personagem que divide a cena com ela se sente, como se você fosse capaz de ler os pensamentos e sentimentos dos dois ao mesmo tempo. Mas isso significa que do começo ao fim do livro, o narrador só pode ter acesso aos pensamentos e sentimentos de um único personagem? Não, e é aí que está o grande X da questão. Como é que você pode fazer para essa câmera invisível saltar da cabeça de um personagem para do outro personagem sem você perder o andamento e o rumo da história? Para exemplificar o uso correto do ponto de vista, eu escolhi o livro O Duque e Eu, da Julia Quinn. Vamos entender primeiro o seguinte, um livro ele é dividido em capítulos e os capítulos são divididos em cenas. Como assim? Deixa eu pegar aqui a parte que eu marquei para vocês, olha. Aqui o capítulo 3, ela começa uma descrição do capítulo e percebam que aqui tem uma interrupção. É quando começa uma nova cena. Quando é que uma cena precisa ser interrompida dentro de um capítulo e dar início a outra? Vários são os motivos para que isso aconteça. Um deles é uma mudança de cenário, você pode estar descrevendo o que acontece em um lugar e saltar para descrever o que acontece em outro. E outro motivo é justamente a mudança do ponto de vista, que é exatamente o que acontece aqui no capítulo 3 que eu vou mostrar para vocês. Esse capítulo, a Julia começa com o ponto de vista da Daphne. Então o capítulo começa assim. Daphne pensou que a noite não poderia ficar muito pior. Primeiro, vira-se forçada a passar o tempo inteiro no canto mais escuro do salão de baile, o que não foi muito fácil, já que Lady Pembroke era claramente uma apreciadora. Então é muito fácil perceber que aqui no começo do capítulo 3, a câmera invisível do narrador está na cabeça da personagem Daphne, ok? Então vamos ver o que acontece aqui no final desta cena. Antes dessa pequena interrupção, eu vou ler esse final, mas cortando alguns pedaços para não ficar muito longo, ok? Por que isso a incomodava tanto, não sabia. Talvez porque tivesse consciência de que um homem como ele jamais se interessaria por uma mulher como ela. Ou então porque ela se sentia como a última das criaturas, sentada no chão diante da esplêndida presença dele. Ou ainda simplesmente porque ele estava ali parado rindo, como se ela fosse alguma espécie de atração circense. Mas qualquer que fosse o caso, Daphne foi tomada pela rabugice e franziu a testa quando perguntou: "Quem é você?" É aí que termina essa cena. E é aí que tem essa divisão da cena. Por que isso acontece se não mudou o cenário? Em seguida, já continua o diálogo deles. Mas o que a autora fez nesse momento? Ela mudou o ponto de vista. Ela tirou a câmera invisível da cabeça da Daphne e passou para a cabeça do Simon. Porque olha como continua a cena logo após essa interrupção. Como continua não, como inicia a nova cena, na verdade. Simon não sabia porque não tinha respondido a pergunta dela de maneira direta, mas algum diabinho fez com que dissesse:
Minhas intenções era ser seu salvador, mas é claro que você não precisa dos meus serviços. Ah! Exclamou a garota, parecendo mais tranquila. Ela apertou os lábios, torcendo-os levemente, enquanto pensava em como continuar. Bem, muito obrigada então, eu acho. Vou interromper aqui para explicar para vocês. Percebam que na cena da Daphne, quando ela tinha a câmera invisível na cabeça, os pensamentos e sentimentos dela eram muito claros para o leitor. Ao mesmo tempo, quando muda para o ponto de vista do Simon, quando a cena é interrompida, começa outra e a câmera está na cabeça dele, ele também diz claramente o que ele pensa e sente e apenas deduz o que a Daphne pode estar sentindo pelo que ele está observando, porque a câmera está aqui na cabeça dele. E é por isso que ele diz aqui, ó, exclamou a garota, parecendo mais tranquila. Ele não podia dizer, ah, exclamou a garota, sentindo-se mais tranquila, porque não é com ela que está a câmera nesse momento, é com o Simon. Então ele só pode dizer que ela parecia mais tranquila, que ela estava pensando em como continuar a frase, mas ele não pode dizer com clareza nessa cena aqui como é que ela se sente. Olha aqui um outro trechinho desse mesmo capítulo, ainda da cena em que é Simon que está com a câmera na cabeça dele. Simon decidiu que estava na hora de parar de agir como um grosseirão e respondeu: desculpe-me, é claro que eu vou ajudá-la. Mesmo que eu não soubesse em qual cabeça de qual personagem está a câmera nesse momento, é bem claro que aqui o ponto de vista é do Simon, porque para o narrador poder dizer Simon decidiu que estava na hora de parar de agir como um grosseirão, a gente está tendo um acesso ao que ele realmente está pensando. Se essa cena estivesse no ponto de vista da Daphne, ela diria: Simon pareceu pensar, pareceu em dúvida sobre o que dizer e respondeu, porque a gente só podia dizer o que a Daphne estava vendo, o que ela estava percebendo, o que ela estava ouvindo. Mas nesse momento a gente conhece tudo sobre o Simon. E logo em seguida, olha o que ele diz aqui. Talvez ele esteja bêbado, insinuou Simon. Ela pareceu desconfiada. Olha aí, ele disse, ela pareceu desconfiada. Portanto, é esse o cuidado que você precisa tomar quando estiver narrando uma história em terceira pessoa. Se você começou aquela cena, aquele capítulo, conhecendo e tendo acesso aos pensamentos e sentimentos de uma personagem, é sempre sob os olhos dela e nos pensamentos dela que você vai se manter. Se você deseja narrar uma próxima cena ou um próximo capítulo da cabeça de um outro personagem, é preciso que exista então essa interrupção, ou o início de uma nova cena ou o início de um novo capítulo. Não importa se os dois personagens que você quer abordar estão no mesmo ambiente ou estão em ambientes diferentes. Por exemplo, pode ser que você tenha uma personagem que está ali na casa dela assistindo televisão e você quer narrar a cena dela, depois você interrompe a cena ou capítulo e narra um outro personagem que está ali em outro cenário, em outro ambiente. No caso da Julia Quinn, dessa cena que eu li pra vocês percebem que os dois estavam ali no mesmo cenário, dividindo a mesma cena, e ela interrompeu o diálogo no meio, criando uma nova cena apenas para poder fazer essa transição de ponto de vista. Enquanto antes ela narrava tudo do ponto de vista da Daphne, ela virou, então essa câmera pulou para a cabeça do Simon, mas ela precisou, para que isso fosse possível, interromper a cena, mesmo que não existisse nenhum outro motivo além da mudança de ponto de vista. Não houve passagem de tempo, não houve mudança de cenário, que normalmente são os motivos mais comuns para que uma cena seja interrompida e comece outra. Apenas o fato de mudar o ponto de vista, mesmo sendo uma sequência do diálogo, foi o suficiente para Julia Quinn cortar aquela cena no meio e aí então o leitor saber que a partir daquele momento era um outro ponto de vista que ele ia compartilhar, o do Simon, não mais o da Daphne. Eu espero que tenha ficado claro aqui a forma como eu expliquei para vocês. Eu pensei bastante em como ia explicar de uma forma que fosse facilmente compreendida e aplicada nos seus textos. E eu peço para vocês que escrevam nos comentários se ficou simples, se ficou alguma dúvida, porque se eu perceber que alguma coisa não foi bem explicada, no vídeo da semana que vem eu gravo um complemento, eu explico melhor alguma coisa que possa ter passado despercebida por mim. Ok? Então não deixem de me dar seu feedback porque é muito importante. Minha maior intenção aqui é realmente ajudá-los a fazer textos cada dia melhores e com maiores chances de publicação e de sucesso. Um beijo e até terça-feira que vem!